Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje nós vamos falar sobre recessão econômica. Você sabia que a nossa economia está entrando numa recessão técnica? Pois é, quando a gente está indo bem, a economia está indo bem, a gente tem um crescimento econômico. E quando está indo mal, a gente tem uma recessão, ou seja, uma desaceleração econômica. E é exatamente isso que está acontecendo com o nosso país. Não sou eu que estou dizendo isso. São as matérias que estão sendo ventiladas muito devagar, porque isso era para estar fazendo um barulho gigantesco, mas não, está indo muito devagar, um portal aqui, uma notícia sai ali, alguns economistas falam sobre isso, algumas empresas já estão trazendo essas pesquisas, né? Estão acompanhando isso e o próprio Banco Central já notificou que nós podemos esperar uma desaceleração econômica até o final do ano de 2023 e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse conteúdo, sobre essa recessão. O que está por trás desses números? Por que a economia está esfriando e como isso impacta diretamente na nossa mesa, beleza? Bom, antes de entrar a fundo aqui no conteúdo, eu vou fazer como eu faço sempre. Eu vou pedir o seu like, você que já confia no nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo justo, um conteúdo show de bola. Deixa o seu like logo aqui no início. Caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal, então calma, aguarda, cara, acompanhe o conteúdo até o final. Se em algum momento você perceber que esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal também. Bom, é isso mesmo que está acontecendo, meus amigos. Desaceleração econômica, a gente está vendo o país estagnado, o país começando a desacelerar. A gente está vendo a inflação aumentando. A gente já trouxe alguns indicadores aqui no nosso canal, porque quem acompanha o nosso conteúdo aqui, quem acompanha o nosso canal, não está sendo pego de surpresa, né? Porque não é de hoje que a gente tem falado sobre a nossa economia, mesmo na época que a grande mídia geralmente estava falando que a economia estava indo bem, estava indo de vento em polpa, e a gente estava trazendo números, estava analisando, igual a gente está fazendo agora aqui, né? Estava analisando o que estava por trás, o que significava por trás de cada indicador apresentado, e se tinha uma euforia por um lado, aqui no nosso canal a gente sempre trouxe a realidade. E a realidade não é diferente do que a gente estava trazendo há alguns meses atrás. A gente está num momento extremamente alarmante na nossa economia. Dá uma olhada nessa matéria que saiu aqui no jornal Estadão. Mercado vê Brasil em recessão técnica no fim do ano agora de 2023, após o IBCBR, que é um índice do Banco Central que acompanha o PIB mês após mês, trimestre após trimestre, semestre após semestre, ano após ano. Então o IBC ele vai acompanhando o PIB ao longo do ano e o PIB já está se mostrando abaixo do esperado para o trimestre, para o terceiro trimestre de 2023 e segundo o próprio Banco Central, a gente também vai ter um quarto trimestre abaixo do esperado. O que se caracteriza uma recessão técnica? Para ser concretizado uma recessão técnica, nós precisamos de 2 trimestres consecutivos fechando no vermelho, que significa que são 6 meses aqui fechando no vermelho. E isso acontecendo, o país ele entra num período de recessão técnica. Josué, nós estamos em recessão técnica nesse momento? Nesse momento ainda não. O que a gente tem é o Banco Central já projetando uma recessão técnica no final do ano, muito por conta do terceiro trimestre, que deve fechar no negativo, e também o quarto trimestre, que deve fechar no negativo. Mas, Josué, o que gera uma recessão técnica? Gera uma recessão técnica quando nós temos um problema generalizado na nossa economia. É igual quando a gente vai acompanhar a inflação. A inflação não dá para a gente pegar um produto específico e ver que ele aumentou o preço e muito, e a gente dizer que a inflação do país aumentou por conta daquele produto ou por conta daquele mercado. A inflação ela é contabilizada como uma cesta de produtos. Dessa cesta de produto, um produto ou outro, ele pode sofrer um aumento de preço, mas no total daquela cesta ali vão ter outros produtos que vai ter uma baixa, vai ter uma queda, e aí vai acompanhando a inflação dessa cesta de produtos. Agora, se todos os produtos daquela cesta sofrem uma alta de preço, aí sim, uma alta generalizada dos preços dos produtos, acarretando numa inflação. A mesma coisa é na recessão técnica. A gente precisa ter um problema generalizado e isso vai ser medido através do PIB do nosso país, que é o Produto Interno Bruto. E como eu disse anteriormente, se a gente tem 2 trimestres consecutivos fechando no negativo, no vermelho, aí sim já é considerado uma recessão técnica. Olha essa outra matéria que saiu aqui no Infomoney. Possibilidade de recessão técnica existe, mas emprego, que é a geração de emprego,
renda e desinflação ainda seguram a atividade. Economistas veem sinais fortes de desaceleração da economia no terceiro e quarto trimestre de 2023, mas com resiliência em alguns setores, ou seja, tem alguns setores que estão resistentes, estão conseguindo aguentar o tranco, segundo aqui os economistas. Mas eu vou mostrar uma parte aqui que é muito importante também dessa matéria. Olha aqui. Embora admitam a possibilidade de 2 trimestres seguidos de queda no PIB na segunda metade do ano, os especialistas consultados pelo Infomoney ponderam que a base de comparação com o início de 2023 ela é forte. O início de 2023 foi muito bom, os 2 primeiros trimestres. E o mercado de trabalho ainda aquecido, em momento de desinflação, pode trazer surpresas nas contas nacionais. Eles acham que essa recessão, de repente, não vai acontecer. Mas vamos lá, vamos entender o que significa isso aqui. O que acentuou ainda mais essa desaceleração do PIB agora no final, né, no terceiro trimestre em diante de 2023, foi que a gente teve um primeiro trimestre de 2023 muito bom, muito por conta de tudo que já estava acontecendo na nossa economia. A gente estava vindo numa alta e em 2023, logo ali no primeiro trimestre, a gente acompanhou essa alta. A partir do segundo trimestre, as coisas começaram a ir para baixo, como você pode ver nesse gráfico aqui. Ó. Essa matéria saiu aqui no caderno de economia do G1, que mostra que o primeiro trimestre de 2023, o IBC-BR, que acompanha aqui o PIB, teve a expansão de 2,21%, ou seja, janeiro, fevereiro e março, a gente teve uma alta em comparação com o trimestre imediato anterior, né, que foi o quarto trimestre do ano passado. E a partir do segundo trimestre, a gente teve sim uma alta, mas uma alta bem menos expressiva de 0,43%. Se a gente analisar esse gráfico aqui, ó, a gente vai ver que lá no segundo trimestre de 2022, a gente teve uma alta de 1,18%. O terceiro trimestre, a gente teve uma alta de 1,82%. Por isso que está sendo muito acentuado também essa queda no terceiro trimestre agora de 2023. E no quarto trimestre, historicamente, a gente tem geralmente uma desaceleração aqui do PIB, que é normal, 1,49%. Em janeiro, a gente subiu 2,21%. Agora, no segundo TRI de 2023, a gente subiu 0,43%, bem menos do que o 1,18% do segundo trimestre do ano passado. Mas que fique claro, a recessão técnica não tem a ver com a comparação do primeiro trimestre, por exemplo, com o primeiro trimestre do ano passado, o segundo trimestre com o segundo trimestre do ano passado. Não, tem que acompanhar os 2 últimos trimestres. Se os 2 últimos trimestres tiverem em queda, aí sim a gente entra em recessão. Uma recessão técnica significa que o nosso país está com uma economia, cara, precisando destravar, precisando andar, precisando caminhar. E nós precisamos ter ações para fazer com que o consumo volte a acontecer, o que a gente não tem visto, né? Tá vendo aí o varejo fechando no negativo. Então o consumo ele está realmente travado. O consumo travado ele trava o setor de serviço. Com esses 2 setores travados, a gente também vai ver a indústria travada, porque não consegue produzir, porque do outro lado não tem ninguém comprando. E a gente vai ver aqui uma alta de preço generalizada. Isso realmente está acontecendo, a gente já está vendo a nossa inflação aumentando. A gente já trouxe algumas informações aqui no canal sobre a inflação. E com a ação do Banco Central diminuindo a taxa de juros, essa inflação tende a aumentar ainda mais. E sem falar que o governo está arrecadando cada vez menos, cara. Está trazendo menos dinheiro para o caixa. Ou seja, ele não está conseguindo se pagar. Tanto é que a gente tem visto aí os gastos públicos fechando na casa de mais de 100 bilhões de reais de déficit. Ou seja, já gastou os 80 bilhões de reais que tinha no caixa no início do ano e já estamos passando de mais de 100 bilhões de reais no déficit. O que vai acontecer? O governo ele vai precisar imprimir dinheiro para pagar as suas contas, cara. E imprimindo dinheiro, a gente pode esperar uma alta ainda mais forte na inflação aqui no nosso país. Bom, além disso, isso mostra a ineficiência do nosso governo de fazer a coisa andar, de fazer a economia aquecer, com ações totalmente desastradas, com o programa Desenrola para ajudar as pessoas a limpar o nome, para depois fazer com que essas pessoas voltem novamente lá para o negativo, ou seja, elas precisam limpar o nome para ter crédito, para consumir, mas isso não está acontecendo. Por outro lado, a gente vê o governo dando incentivo para as pessoas comprarem carros zero, o que também foi um fiasco. O que realmente a gente está vendo é o seguinte, é taxação em cima de taxação. Taxando compras internacionais,
As pessoas que geralmente compravam os produtos na Shopee, na Shein, no AliExpress, produtos baratinhos, agora já não está barato. Por quê? Porque agora você tem que pagar imposto. E, obviamente, o que está acontecendo? As pessoas estão deixando de consumir. Deixando de consumir, as empresas têm menos receita. Tendo menos receita, passa menos imposto para o governo. Então, a gente está entrando num ciclo aqui, cara, muito preocupante. E nós podemos esperar um 2024 extremamente desafiador. E quem disse isso foi o próprio Lula, dizendo que em 2024... a gente vai ter um ano muito difícil pela frente. Será que ele já estava prevendo essa recessão técnica? Por quê? Porque se o país realmente entrar numa recessão técnica, acontece também de os investidores colocarem cada vez menos dinheiro aqui dentro do nosso país. Essa matéria aqui mostra que mais de 40% dos investidores já tiraram seu dinheiro do Brasil, ou seja, a galera que lá de fora, que investe no Brasil, 40% já tiraram seu dinheiro. Ah, José, mas é porque a economia americana, né, os treasuries americanos fez com que os investidores levassem o dinheiro para lá. Cara, isso também influencia. Mas qual seria a contrapartida? O que o Brasil poderia oferecer para se tornar mais apetitoso para os investidores internacionais? O investidor olha para o Brasil e vê o quê? Instabilidade jurídica, instabilidade fiscal, instabilidade política, enfim. E o governo que precisa de dinheiro para fazer investimentos, para fazer obra, cara, vai ter cada vez menos dinheiro para fazer isso. E aí a gente entra realmente num ciclo extremamente desafiador pela frente. Bom, já trouxe algumas informações aqui nesse conteúdo. Você já sabe que esse conteúdo não termina quando o vídeo acaba. Vamos continuar o nosso bate-papo aqui na parte dos comentários. É importante, eu quero saber de você. Como é que está a sua cidade? Como é que estão os preços dos produtos na sua cidade? Você tem visto que o preço dos produtos tem aumentado? Como é que está a geração de emprego? Como é que tá aí as lojas? Estão cheias? Estão vazias? Estão lojas fechadas? Cara, é importante. Deixa a sua mensagem aqui embaixo para a gente ter o termômetro da galera que acompanha o nosso conteúdo aqui. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like nesse conteúdo e também aproveite para se inscrever aqui no nosso canal. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo bate-papo.